Aí tem Atlético Mineiro e Vitória, como disse já o Júlio, né? Qual Atlético Mineiro será? O Vitória tem uma parada duríssima. Tem Red Bull, Bragantino e Palmeiras, e por conta dos confrontos, eu poderia dizer que o Palmeiras será líder já nesta rodada, mas eu queria que eu vi o Júlio. Ah, putz, não, eu acho que. O Palmeiras tem o melhor jogo, o Fortaleza ou o Botafogo, não sei, acho que é o mesmo nível ali. Os três jogam fora. Pode acabar, é uma daquelas rodadas que podem acabar com a liderança do Palmeiras, como pode acabar com o Botafogo abrindo, viu, Tironi? Muito difícil visualizar. O Bragantino tá jogando pela vida ali também, não é tão galinha morta assim. Uma rodada difícil. Sabe o que eu gostaria que acontecesse? O que vai acontecer amanhã, acontecesse daqui até o fim do campeonato, né? Palmeiras e Botafogo jogando sempre no mesmo horário, ou pelo menos no mesmo dia. Sem Seria ninguém bom mesmo. ter vantagem ali para lá e para cá de saber o resultado do outro. Eu que não fico em cima do muro, já vou falar. Nada disso. O Palmeiras será líder ao fim dessa rodada. Aí teremos Bahia e Flamengo, que a gente acabou de falar. No Bahia não vence o Flamengo há 9 jogos. O Ceni nunca venceu o Flamengo na vida, só perdeu. E é o segundo jogo do Felipe Luiz. Virando a pala. Um pequeno detalhe, e aí já virando a página, a gente já vê os jogos do Inter e do São Paulo. Pequeno detalhe, a gente se acostumou no Campeonato Brasileiro a ver 8, 9 times classificando para Libertadores. Dessa vez, para abrir vaga a mais, além das 6, 4 diretas e 2 na pré-Libertadores, é só se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil ou se o Botafogo ganhar a Libertadores. Ou, claro, as duas coisas. Não tem mais muito outro cenário, não. Os outros times da Copa do Brasil, os outros times da Libertadores e os times brasileiros da Sul-Americana não tem cara de que vão estar entre os 6 primeiros. Sim. Então, olho, porque essas vagas de Libertadores nesse ano, eu acho que são 6 mesmo. Não adianta ficar ali em oitavo, mas vai O dar e Flamengo tem tal. uma chance de abrir mais uma vaga, né? O Flamengo, se for campeão da Copa do Brasil, Isso. E o Botafogo na Libertadores. Mas o isso. Galo na Libertadores, Galo, Vasco e Corinthians na Copa do Brasil, Corinthians e Estão Cruzeiro tudo na para baixo, Sul-Americana, exatamente. estão tudo para baixo. Então, Exato. é bem capaz que as vagas sejam 6 mesmo, Tirone. Sim. Sejam, assim, Eu diria que tem 6 ou então, 7. 6 ou 7. Então, olho nesses jogos aí, né? Corinthians e Inter. Vale para o Corinthians, vale muito para o Inter também, querendo chegar a Libertadores. E o São Paulo, que vive lá nessa coisa de fritas o meu dia, não fritas o meu dia, com pimenta ou sem pimenta e tal, se não ganhar jogos como esse, não vai acabar entre os 4 ou 6 primeiros, não. A tarefa do São Paulo é duríssima. Bom, tem Corinthians Internacional, Internacional em ótima fase, o Corinthians nem tanto, a gente vai falar do Corinthians já já. Aí tem Cuiabá e São Paulo, acabamos de dizer também, o Cuiabá lutando ali para não cair, mas muito difícil, e o São Paulo com essas questões internas aí, com o detalhe, né? O São Paulo tem mais 10 jogos pela frente, vai jogar 3 no Morumbi apenas. 3. 3? Só 3, porque tem show e não sei o que, vai ter que jogar em Campinas e tudo mais. É esse o pacote que está dado para os Rubio. A gente não está gostando do seu trabalho, agora você tem 3 jogos em casa, tá? Para resolver sua vida aí. E aí o outro jogo que Que coisa, hein? ficou, tem Vasco e Juventude, o Vasco no meio do caminho ali no Campeonato Brasileiro, que já é uma grande evolução para o Vasco dos últimos tempos, né? Não está brigando exatamente para não cair, e os dois ali mais ou menos no meio do caminho, Vasco e Juventude, Vasco focado já ainda na Copa do Brasil. Tá aí. Então os jogos do Campeonato Brasileiro neste fim de semana, hoje e amanhã. Agora, é o seguinte, hein? Como eu falei aqui, as vitórias do Criciúma e do Fluminense pressionaram o Corinthians na parte de baixo da tabela. Abriram a rodada vencendo, o Criciúma abriu 7 pontos em relação ao Corinthians, e o Fluminense saiu da zona do rebaixamento, também ultrapassou o Corinthians. O Corinthians então entra na rodada tendo que vencer o Internacional para não piorar a sua situação na tabela. Lembrando que o Inter está invicto a 8 jogos no Brasileiro, com 6 vitórias e 2 empates no período. Tem isso, o Júlio, com relação ao Corinthians, e tem questões fora de campo. Tem uma reportagem aqui dizendo o seguinte, que o Corinthians ignorou seguro e assumiu o risco da operação Memphis Depay, explicando quem pagou ou quem deveria pagar. É uma reportagem aqui da Luísa e do Samir Carvalho. A história é a seguinte, a operação Depay, em tese, foi bancada pela Esportes da Sorte, a nova patrocinadora do Corinthians, que no contrato, enfim, vamos gastar 50 milhões num cracão aí, para vocês contratarem. Pimba, contrataram o Memphis Depay. Só que
a Esportes da Sorte ficou proibida de operar no Brasil, depois daquela triagem feita pelo governo, porque está fora das regras. E a regra que ela não está cumprindo é que tem um caso na justiça, né? O dono está foragido, preso, enfim, tem uma questão criminal aí com a Esportes da Sorte. E o Corinthians se recusou a criar um seguro em caso de algum problema no pagamento ou na operação. E agora? Essa é a pergunta. Ou seja, se dá ruim com a empresa, o Corinthians tem que pagar o Depay e depois processa a empresa, mas tem que pagar o cara. Isso. Eu falei, Luiz, é Lívia Camilo, tá, repórter? Vocês me desculpem aqui, Lívia Camilo. E é o Bom, né? É autor. bom que o pessoal faz as coisas com bastante propriedade, né? Com bastante cuidado. Você percebe que o zelo pelo dinheiro dos clubes brasileiros é incrível, seja do contrato com o jogador veterano internacional que ganha muito, ou pagando técnicos que são demitidos a cada semana, né? Vários contratos rompidos e tal. É impressionante, né, Tironi? É impressionante a quantidade de lambança que esses caras fazem, e a gente sabe por que eles fazem, né? Porque o dinheiro não é deles, até o dinheiro até às vezes vira deles, né? Mas o dinheiro de um clube, é de uma instituição que sequer tem dono na maior parte dos casos. Agora não, né? Agora temos um ou outro clube aí que está com dono, as tais SAFs, mas o dinheiro é do torcedor, né? É do torcedor, é do clube social, é do associado do clube, e esses caras não pagam por isso. É claro que a principal preocupação do torcedor do Corinthians nesse momento é o fato do Criciúma e o Fluminense terem vencido ontem, dos maus resultados na rodada e de como o Corinthians vai se livrar dessa. Então, um jogo muito duro contra o Inter, poupou jogadores contra o Flamengo na Copa do Brasil. Eu discordo completamente da decisão do Ramon Dias, porque amanhã o Corinthians joga com o Inter e depois tem aí 10 dias de folga na tabela. Não tinha por que colocar um time tão desfalcado contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Perdeu por 1-0 só, até quase deu certo o plano. Ainda o Corinthians jogou melhor na reta final e quase poderia ter empatado o jogo. Também como poderia ter perdido de 4-0, pelo que foram os primeiros 60 minutos da partida lá no Maracanã. Então, o torcedor fica muito mais preocupado com a parte esportiva, né? Os dirigentes ganham tranquilidade quando o time está ganhando são momentos muito difíceis para eles e de muita pressão quando o time está perdendo. Agora, isso aqui é o que deveria importar, né? Isso é o que deveria importar. O torcedor e o associado olharem para como os gestores fazem as coisas dentro dos clubes e o tamanho da irresponsabilidade, né? É claro que contratar o Depay com o dinheiro de uma empresa duvidosa, e que agora a gente vê que não só é duvidosa, como é vetada, né, pelo governo, que finalmente começou a agir com esse show das bets aí, era óbvio que era importante você ter algumas amarras, algum tipo de seguro, e o Corinthians não fez isso, e para variar, vai pagar o preço. Muita gente aqui falando, né, por exemplo, o Rafael fala, Corinthians sempre sendo notícia, se não tiver Corinthians não tem notícias. De fato, o Corinthians, o que não falta no Corinthians ultimamente é notícia, não exatamente boas, mas estamos aqui falando. Agora, mais do que uma irresponsabilidade, essa questão do seguro do Depay, é um negócio que, se der errado, aí cai nas costas de verdade do presidente Augusto Melo e dessa diretoria do Corinthians, que não quis fazer um seguro para uma operação que está todo mundo falando desde o dia que ela começou, que tinha uma questão. Lembrando, né, o Corinthians já teve um problema com a sua patrocinadora anterior, que saiu de cena. Apostadora esquisita uma semana antes. Pois entrou outra que também deu ruim. É uma situação inacreditável o Corinthians ter ido para o risco num negócio desse, né? É uma coisa completamente maluca. E o Depay, a tendência é que ele jogue nesse fim de semana. No clássico contra o São Paulo, ele entrou e estava completamente fora de forma. Tanto que entregou o segundo gol, perdeu a bola para o Lisieiro e saiu o segundo gol do São Paulo, o terceiro gol do São Paulo. Sim, sim. O Depay, ele até mostra ali um brilhareco nos primeiros jogos em que ele entra, né? No fim das partidas ali, contra o Atlético Goianiense, né? Ele faz uma boa jogada do terceiro gol, mas contra o São Paulo
ficou ali realmente uma sensação de uma impressão de que esse cara não vai conseguir ajudar o Corinthians até o final do ano. Só pro ano que vem. Para sorte do Corinthians, ao mesmo tempo o Yuri Alberto se reencontrou, né? E o Yuri Alberto é muito bom jogador. Eu discordo de quem acha o Yuri Alberto um grosso, um perneta e tal. Eu acho o Yuri Alberto um bom jogador, só que um bom jogador sem confiança, ele acaba se transformando num jogador que te ajuda pouco, né? E agora ele reconquistou a confiança. A impressão que a gente teve na quarta-feira é que se ele tivesse jogado, se ele tivesse entrado 10 minutos antes, ele já teria dado mais resultado do que o tal do Hernandes lá, que é uma dessas contratações esquisitas aí da leva de contratações do Corinthians. Eu acho que o Depay não vai ajudar muito o Corinthians até o fim do ano. Bom, e no Flamengo, que tá de técnico novo, outro astral, incrível, né? Parecia um time opaco, e aí o Felipe Luiz chega em um jogo, já se transforma, todo mundo feliz, entrevista legal e tal, depois da vitória de 1-0. E ontem, mais uma notícia do Flamengo, o Flamengo assinou ontem o termo de posse do terreno do gasômetro para a construção do seu estádio, e o evento, de fato histórico para o clube, também marcou a força, o tema das eleições municipais. É claro que todo mundo lá estava ali de papagaio de pirata fazendo a sua campanha. E também da presidência do Flamengo esse ano tem reportagem aqui também no UOL sobre esse assunto. Foi assinado então o termo e tudo mais. E na verdade a galera que estava lá, Marcos Braz, a turma toda, aproveitou para fazer um pouquinho de campanha, porque ninguém é de ferro, não é, Júlio? Não é verdade? Poxa vida, né? Temos que ajudar o público, né? Temos que ajudar a coisa pública, a res pública. Ah, meu Deus do céu, é muito picareta, viu, Tironi? Se o torcedor do Flamengo gosta dos seus dirigentes, né? Dos dirigentes candidatos aí, não é só no Flamengo que acontece isso, tá? Mas no Flamengo tem acontecido bastante. E com algum dos personagens principais. Se o torcedor do Flamengo gosta tanto, não vote, né? No cara, que é para ele poder se dedicar só ao Flamengo. É impressionante como os caras usam o clube, a imagem deles do clube para conseguir uma eleição e se eleger para quê, né? Se eleger para quê? Essa que é a pergunta. O torcedor vive nessa ilusão de que se o cara estiver lá na Câmara dos Vereadores, se o cara for prefeito, se o cara for deputado, se o cara for isso, ele vai ajudar o meu clube. Primeiro, assim, isso é um pensamento completamente errado, né? Porque o agente público tem que ajudar a sociedade, não um clube de futebol. E segundo que não, ele só usa para benefício próprio, não tem nada de benefício para o clube. Então, é uma pena que isso seja permitido, na verdade, Tironi. Eu acho que o cara que serve a sociedade, ele deveria se afastar da sua atividade e não ficar nesse constante conflito de interesses que o Brasil vive com os seus agentes públicos. A figura ser vereador da cidade do Rio de Janeiro e ter um cargo como diretor de futebol do Flamengo, que precisa de 24 horas de dedicação, me pisou um pouco estranho. Não à toa, né? O cara foi lá bater num torcedor no horário do trabalho no ano passado, que no caso... Foi quem menos apareceu, né? Foi quem menos apareceu, quem menos compareceu na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, que deve ter mais um monte de picaretas, né? Mas assim, quem menos compareceu foi o Marcos Braz. E na verdade, o exercício público que demanda, de fato, 24 horas de dedicação é o de vereador, que é muito mais importante do que de diretor de futebol do clube. Sem dúvida. Isso me lembrou o que dizia o já falecido Eurico Miranda. Foi deputado estadual nos tempos em que era homem forte do Vasco, e a plataforma dele... Federal também. Eu sou deputado do Vasco. Eu estou aqui para defender o Vasco. Isso aí já era abertamente, não tinha muito nhenhenhé. Já falava, eu sou aqui o deputado para defender o Vasco. É para isso que eu estou aqui na Câmara dos Vereadores. Parece ser um absurdo, né? E é. Muito bem, Júlio Gomes, ficamos por aqui, né? Bateu aí? 500? Não bateu, tá vendo só? Hoje é 458 likes. Ou você dá mais 50, agora, ó. Ou você dá mais 50 likes pra gente, ou o presidente do seu clube vai ser deputado federal e não vai fazer nada. E não vai ser vereador, não vai fazer nada para a cidade, nem para você, e ainda vai fazer a sua passar uma ponte em cima da tua rua. A ponte da rua vai encher de água e vai tirar a polícia lá. Você não vai perto da sua casa, pela casa dele. 500 O problema é que isso... Olha lá, pronto, ótimo, podemos ir embora. Podemos ir embora, então, ó, fique aí, porque tem agora posse de bola nesse mesmo link. Valeu, Júlio Gomes. E bom voto domingo, né, pessoal? Bom voto domingo. Já que falamos um pouco votem com a cabeça.
com a Isso, cabeça, não com o fígado, né? Vamos tentar melhorar um por favor. pouquinho as coisas nas nossas Valeu, cidades. gente. Valeu, Tironi. Tchau, Fiquem tchau. aí, que tem o posse de bola chegando.